Mentira sobre o Canadá. Será que você está ouvindo alguma mentira sobre o Canadá por aí? Olá, meu nome é Lúcia e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 5 pontos que eu acredito que você está ouvindo sobre o Canadá e que, na verdade, eles são mentira. Quando eu ainda estava no Brasil e comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Canadá, isso foi no ano de 2017, 2018, esses assuntos, esses tópicos, eles eram muito comuns e até hoje eu costumo ouvir falar essas questões, mas que na verdade não é bem assim. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses 5 tópicos, mas eu já vou pedir aqui para você, se você está escutando alguma coisa em relação ao Canadá e você quer saber se de fato é verdade ou é mentira, escreve aqui nos comentários que a gente vai começar a discutir sobre esse assunto. Não se acanhe, pode escrever, escreve aí que a gente vai começar a discutir sobre esse assunto. E a minha intenção é que todos os vídeos aqui no canal, eles sejam de fato colaborativos. Se você tem alguma questão que você queira trazer para discussão, coloca ali nos comentários também, porque essa é uma rede de apoio gigantesca. Tem várias pessoas que estão realmente assistindo esses vídeos porque eles querem se planejar para chegar aqui no Canadá. Então não deixe de ser um espaço interessantíssimo para você fazer networking. Então sempre que possível, deixa ali nos comentários, conta aí a sua história e quem sabe você pode encontrar alguém que esteja disposto a te ajudar também. Então vamos lá. Primeiro tópico, primeira mentira que eu acabava ouvindo quando eu estava no Brasil e que quando eu cheguei aqui no Canadá eu percebi que não é bem assim. O college, ele garante a imigração. Quantos de vocês ouviram aí que para você chegar aqui no Canadá, para você se tornar um residente permanente, bastaria você chegar aqui com um college? Então não é bem assim. Vou explicar aqui para vocês. Para você conseguir imigrar para o Canadá, para você conseguir se tornar um residente permanente, o que é o residente permanente? É aquele primeiro passo antes de você se tornar cidadão aqui no Canadá. Então, para você se tornar um residente permanente, você precisa passar por um processo de imigração. E esses processos, eles possuem critérios de elegibilidade. Então, para você se tornar elegível, você precisa cumprir alguns requisitos. Talvez algum dos requisitos seja ter estudado aqui no Canadá, mas isso vale para poucos programas de imigração. Além disso, não basta somente ter estudado aqui no Canadá, mas também cumprir outros requisitos, tal como nível de inglês ou nível de francês, ter uma job offer relacionada à área que você estudou ou ter uma job offer em áreas em demanda em determinadas províncias. Então não basta apenas você estudar no Canadá, mas sim que você precisa ser elegível para os programas de imigração. Por isso que eu sempre costumo falar lá no nosso Instagram, para você conhecer realmente o seu perfil de imigração, como que o seu perfil, o perfil da sua família em termos de imigração pode contribuir com o Canadá, porque quem sabe você nem precise fazer o college para imigrar aqui para o Canadá. Há inúmeras possibilidades, inclusive eu fiz um vídeo recentemente que é Imigre em 2023, eu vou deixar ele no card aqui em cima, assista aquele vídeo. Talvez você encontre aí alguma forma de imigração que não seja necessariamente o college. Inclusive, já vou deixar uma dica aqui para vocês. O college, ele não garante imigração, mas o mestrado, ele pode te ajudar e muito. Alguns programas de imigração que basta você concluir um programa de mestrado aqui no Canadá, que então ele te facilitará e muito o seu processo de imigração. Inclusive, se for um mestrado nas áreas em demanda de determinadas províncias. Então, há algumas províncias que acabam facilitando o seu caminho se você cursar um programa de mestrado. Então, às vezes, você que está pensando em estudar aqui no Canadá, tenta pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, não fica só na parte do college, não, vai um pouquinho ali para a parte do mestrado, se obviamente você tiver perfil para isso, né? Porque pode ser que você encontre algumas oportunidades interessantes de imigração também. A segunda questão que a gente costuma ouvir com frequência quando se fala de Canadá é que neste país só faz frio o ano todo, e as coisas não são bem assim. De fato, o Canadá tem um inverno bem rigoroso, mas nós temos também as 4 estações muito bem definidas. O inverno, ele é longo sim, em várias regiões do país faz um frio extremo, mas nós temos o verão também, o outono e a primavera. Inclusive, aproveitando
falando, não é em todo lugar que o frio ele é tão extremo, e o frio ele depende muito da região do país onde você está morando. O Canadá, ele é o segundo maior país do mundo, então se você for comparar as províncias do Atlântico com a região das pradarias, você vai encontrar climas extremamente diferentes. Então por isso que é tão importante você estudar a província para onde você está indo e principalmente a cidade para onde você está indo, porque o clima também pode variar muito dentro da província, de norte a sul, de leste a oeste. Então você realmente precisa entender como o Canadá funciona, principalmente a província para onde você está indo morar e a cidade. E falando bem por cima mesmo, até deixar o mapa do Canadá aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do quão diferente pode ser o clima do Canadá. Tem aqui os 3 territórios do norte, né, que tem Northwest Territories, tem Yukon e tem Nunavut. Essas regiões, obviamente, até pela posição geográfica, são as regiões mais frias, que têm invernos realmente extremos e bem longos, mas também tem 3 províncias, que são as províncias ali das pradarias, que é onde você encontra as temperaturas mais extremas, e depois disso, a província de Quebec e a província de Ontário também, dependendo da cidade, obviamente. Quando eu falo isso, lembra que depende de cidade para cidade também, é só uma visão geral em relação a isso. Mas na província do Quebec e a província de Ontário, você também encontra cidades que têm temperaturas bem frias, extremas realmente. Depois disso, a gente vai ali para a região do Atlântico, onde o inverno ele é mais conhecido pela precipitação de neve, tem muita neve, muitos dias nublados, mas a temperatura, ela em tese, né, em teoria, não deveria ser tão extrema assim, se a gente for comparar com a região das pradarias, por exemplo. E depois disso a gente tem a região de British Columbia, que tem uma área específica, não é toda a província não, mas uma área específica ali que tem um dos climas mais amenos aqui do Canadá. Então, como você pode perceber, o clima ele muda muito de província para província e principalmente de cidade para cidade. Então você realmente precisa analisar, ponderar todas essas questões na hora de você escolher o melhor lugar para você morar aqui no Canadá. E eu digo isso porque, em termos de adaptação, o clima ele muda muito em termos de duração de inverno e de temperatura. Mas o inverno ele não dura o ano inteiro e você consegue sim ter temperaturas positivas em boa parte do ano também, ali na primavera, no verão, no outono, dependendo da região que você tiver. O verão ele pode chegar a 35 graus, sensação térmica de mais de 40 graus. Então nós temos também o verão e dependendo da região ele pode ser bem quente também. A terceira questão é que todo canadense ele fala inglês e francês, que são os 2 idiomas oficiais do Canadá, e isso não é bem assim, inclusive está longe de ser bem assim. O local onde você vai encontrar a maior taxa de canadenses bilíngues é na província do Quebec, que ela é pouco mais de 46% da população que consegue se comunicar nos 2 idiomas, mas a média do Canadá é 18%. Mas por que ali na província do Quebec você consegue encontrar essa maior taxa de canadenses que conseguem se comunicar nos 2 idiomas? Porque essa é a única província que tem como língua oficial o francês. Então a província do Quebec é a única província que ela tem como idioma oficial o francês. Então boa parte das pessoas elas têm como a primeira língua o francês e eles acabam aprendendo inglês porque obviamente, principalmente, né, pela questão do mercado de trabalho, eles teriam que falar o inglês para conseguirem ser bem-sucedidos, principalmente em Montreal. Então, em Montreal, muito se fala que para você realmente conseguir encontrar um bom emprego, ter um bom salário, seria interessante que você tivesse os 2 idiomas. E em seguida, vem a província de New Brunswick, que 34% da população, eles falam os 2 idiomas, e isso é perfeitamente compreensível, porque New Brunswick é a única província do Canadá que ela é bilíngue. Então, não é o Quebec, como muita gente pensa, porque o Quebec é apenas francês, mas sim é New Brunswick, que tem o inglês e o francês como os 2 idiomas oficiais. E isso faz com que, obviamente, a taxa de pessoas que falem os 2 idiomas seja mais alta. E Ontário, que é a província mais populosa aqui do Canadá, ela só tem como taxa ali 10% das pessoas que falam os 2 idiomas. E eu digo até que boa parte dessa porcentagem se refere aqui à cidade de Ottawa, porque Ottawa é uma cidade oficialmente
bilíngue, é uma cidade, não província, cidade oficialmente bilíngue, mas a província de Ontário, ela é oficialmente inglesa, então majoritariamente as pessoas acabam falando o inglês. Mas por que Ottawa é oficialmente bilíngue? Primeiro porque ela é a capital do Canadá, mas aqui a gente faz fronteira com a província do Quebec, então basta a gente cruzar a ponte que a gente já tá ali na província do Quebec, e isso obviamente acaba auxiliando que a cidade tenha mais pessoas que falem o francês também. E eu acho que essa questão do bilinguismo, ela acaba trazendo muito medo para a maioria das pessoas, que eles tendem a acreditar que as pessoas aqui falam inglês perfeito, francês perfeito, que elas não vão conseguir se comunicar, quando na verdade não é bem assim. O Canadá, ele é um país multicultural, um país de imigrantes. Então, principalmente na cidade de Toronto, que é a cidade onde tem a maior porcentagem de imigrantes do país, é quase 50% da cidade, então é muito comum você encontrar pessoas de outras culturas. Então, boa parte das pessoas que moram aqui no Canadá, elas não falam apenas o inglês, mas principalmente a sua primeira língua, que no nosso caso é o português. Então, a gente acaba tendo o inglês como segunda língua. E o inglês da maioria de nós, os imigrantes, o nosso inglês, ele não é perfeito, digo por mim, principalmente. Então já tire da sua cabeça que todo canadense fala o inglês e o francês. Não é tão comum de você encontrar um canadense que fale os dois idiomas, mas é sim comum de você encontrar um imigrante que fale a língua nativa dele e também o inglês ou então o francês. Eu inclusive vou deixar o site oficial das estatísticas aqui do Canadá para você ter ideia de mais ou menos como que funciona essa distribuição de falantes da língua inglesa e falantes da língua francesa por província, que isso pode te ajudar e muito na hora de você saber escolher a melhor cidade para você morar aqui no Canadá. O quarto ponto é que os canadenses são fechados. Muito se escuta que é difícil de fazer amizade com canadenses, que os canadenses eles não convidam imigrantes para entrar na casa deles. Enfim, eu já escutei várias questões em relação a isso e eu acredito verdadeiramente que isso está relacionado com duas coisas. É a língua. Principalmente a língua. Então, como eu falei anteriormente, a maioria dos imigrantes, eles não têm o inglês perfeito, ou a maioria das pessoas tem um inglês intermediário. E isso, aos meus olhos, faz com que muitos tenham receio de falar com os nativos. Não é difícil de encontrar um imigrante que nunca tenha feito amizade de fato com os canadenses. Então, talvez esteja aí a raiz desse comentário, a raiz dessa ideia de que seja difícil fazer amizade com os canadenses. E a partir disso vem a questão cultural, né? Uma vez que você não faz amizade, uma vez que você acaba não se integrando com a comunidade canadense, realmente vai ficar difícil de você entender os costumes deles. Então, nós brasileiros, por exemplo, a gente tende a ser mais aberto, né? Aquelas pessoas que gostam realmente de falar, que são pessoas mais afetivas, enfim, imagina aí o brasileiro médio. Pois os canadenses, eles são mais reservados. Então, aí a gente já tem um choque cultural, dependendo, obviamente, do canadense. Nem todo canadense é reservado também, e nem todo brasileiro, ele é uma pessoa mais aberta, mas entenda que eu estou falando da média das pessoas. Então, talvez aí também esteja uma questão, um choque cultural realmente, né? E como que duas pessoas que são tão diferentes vão forçar, né, uma amizade. Então, se você já não consegue se expressar bem em inglês ou em francês, e se a sua questão cultural já é bem diferente das pessoas que moram aqui, então, obviamente, vai ficar muito difícil de você se integrar com a comunidade. No meu caso, eu sempre busco melhorar o meu idioma. Eu até estudo com canadenses, né? Eu faço isso justamente para entender, aprender um pouco mais sobre a cultura. E eu tive resultados muito positivos. Hoje eu tenho amigos canadenses, eu até fui convidada para passar a ceia de Natal na casa da minha vizinha, que ela é canadense. Então, essas questões me ajudam cada vez mais a entender como são os canadenses, a entender a cultura canadense, mas a base de tudo isso foi eu ter melhorado no idioma. Então, para mim, hoje eu tenho clareza disso. Eu acho que a chave de eu ter conseguido ter feito essas amizades com os canadenses, a chave desse meu convívio com os canadenses, primeiramente foi ter melhorado o meu nível de inglês, e o segundo foi o respeito. É o respeito à cultura, porque obviamente eles têm uma cultura diferente dos brasileiros, né? Mas o fato de você conhecer e respeitar essas diferenças foi o que me permitiu ter amizade com canadenses. E a quinta questão é de que imigrar para o Canadá
é fácil. Muito se escuta falar sobre os caminhos fáceis para conseguir imigrar, mas eu acredito verdadeiramente que grandes conquistas na nossa vida, ela requer esforço. Então, muitas vezes a pessoa acaba pensando, eu vou por esse caminho que vai ser mais fácil. Vamos um exemplo aqui, né? Job offer. Muitas pessoas acreditam que conseguir job offer seja um caminho mais fácil. Na verdade, é um caminho mais fácil se comparado com outros caminhos, mas isso não significa necessariamente que seja um caminho fácil, porque obviamente você precisa, ter um nível de inglês, você precisa ter experiência de trabalho em uma área em demanda, você realmente precisa mandar o seu currículo, sua cover letter para várias empresas, você precisa entender o que é LMIA, então assim, não é fácil, requer um certo nível de esforço e dedicação da sua parte para você conseguir realmente imigrar por esse caminho que ele é conhecido como um dos mais fáceis. Então, não é que a gente fala que seja mais fácil, que seja necessariamente fácil, e sim que ele é mais fácil do que outros caminhos como college, por exemplo. E obviamente que essa questão de fácil e difícil, ela depende muito do seu nível de esforço, do seu nível de comprometimento. O que você define como fácil e difícil? Talvez é sair do zero e atingir o CLB7 no francês, para algumas pessoas seja mais fácil do que ela ir procurar por job offer todo santo dia. E para outras pessoas seja mais fácil de fato procurar pela job offer do que estudar o francês. Então, tudo depende do seu nível de disposição. Mas que dizer que migrar para o Canadá seja fácil, isso até onde vai a minha experiência, até onde vai as histórias que eu conheço, eu acredito que não seja verdade. Vou até perguntar para você, você acha que migrar para o Canadá seja fácil? Você acha que passar por todo esse processo de mudança de país, de mudança de cultura, chegar num lugar onde tem uma língua completamente diferente da sua, seja fácil? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a isso. E inclusive, novamente, vou falar aqui pra vocês, tem um vídeo aqui no canal que é Imigre em 2023, lá tem muitas informações em relação a isso, caminhos que eu acredito que podem ajudar as pessoas que estão perdidas em relação a esse processo de imigração. Sugiro fortemente que você assista, vou deixar ele aqui em cima e eu até vou pedir pra você colocar aqui nos comentários qual que é o caminho de imigração que você tá tomando neste momento, que você está estudando nesse momento e qual que é a sua percepção em relação a isso. Se ele está sendo fácil, se ele está sendo difícil, qual que é a maior dificuldade, qual que é a maior facilidade que você tem encontrado ao longo dessa jornada. E eu também já vou pedir para você escrever aqui nos comentários alguma outra questão que você acha que seja mentira, ou que você quer saber se é mentira ou verdade em relação ao Canadá. Quem sabe a gente até pode fazer o Mentira sobre o Canadá parte 2, um segundo vídeo em relação a esse assunto. Coloca aqui nos comentários que a gente vai discorrer aí se é verdade ou se é mentira. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, clique nele que você vai estar inscrito no canal, tem também o sininho, se você clicar nele você vai receber alertas sempre que nós postarmos novos vídeos. E já deu like? Deixa o like aqui pra nós, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!